Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras do Brasil e de fora do Brasil. Bem-vindos ao canal do YouTube de Dicas do Cartola Craque Guga FC. Uma breve recapitulação. Na última rodada, o time do canal fez 76,97 pontos. Foi uma rodada de uma pontuação baixa em relação aos cartoleiros, porém até que o canal se saiu bem, até que foi uma pontuação satisfatória para a 23ª rodada. Bom, chegamos à 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, que comece o vídeo de dicas e a escalação prévia. Essa rodada eu acredito que tenhamos 5 jogos que tenham um destaque maior, e mais outros 2 jogos com possibilidades medianas. O grande favorito da rodada é o Fluminense, que recebe o Remo no Maracanã no sábado às 16 horas, é o primeiro jogo da rodada. Teremos a escalação do Fluminense. Eu acredito que após a classificação no meio de semana na Libertadores, a vitória sobre o Palmeiras, o Fluminense tenha tudo para confirmar essa fase que foi boa, na última semana, e tenha tudo para vencer o Remo nessa partida. Outro grande favorito nessa rodada, ao meu ver, é o Palmeiras, que enfrenta o Vasco no New Bank Park. Acredito que o Palmeiras tenha tudo para vencer esse confronto também. Eu vou estar destacando aqui também o Bragantino, que recebe o Grêmio no Cícero de Souza Marques. Acredito que o Bragantino também tenha boas possibilidades nessa rodada. Além desses 3 confrontos, eu vou acabar citando aqui o Santos, que recebe o Mirassol na Vila Belmiro. O Santos poupou seus jogadores, grande parte do time, no meio de semana, na classificação na Sul-Americana contra o Macará. Neymar está de volta, Gabigol de volta. É verdade que o Mirassol também poupou boa parte do time na Libertadores, mas acredito que o fator casa vai pesar ao lado do Peixe e o Santos tenha tudo para vencer esse confronto, que é muito importante para o time. E para finalizar, dentre os principais favoritos, eu vou citar o São Paulo, que vai até Chapecó enfrentar a Chapecoense. A Chapecoense é o time mais fraco da primeira divisão. Acredito que o São Paulo tenha tudo para vencer esse confronto. São Paulo que também vem, de certa forma, embalado, após eliminar o Bolívar no meio de semana pela Sul-Americana. Eu vou citar aqui mais 2 confrontos com possibilidades medianas. O primeiro deles é o Flamengo, que vai até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro. É um jogo muito difícil, o Cruzeiro é um time muito qualificado, mas o Flamengo, devido ao potencial do seu elenco, sempre não pode ser destacado como uma boa opção. E também acredito que algum outro jogador do Internacional, que recebe o Atlético Mineiro no Beira-Rio, alguma peça do Inter também pode ser colocada. Bom, vamos ao início da escalação prévia da 24ª rodada. Como técnico, irei estar escalando o Marcão, o técnico do Fluminense. Para mim é o principal técnico da rodada, o Fluminense é o grande favorito. Irei estar escalando o Marcão nessa rodada. Outras boas opções, Abel Ferreira do Palmeiras, Wagner Mancini do Bragantino, Cuca do Santos, e também vou estar citando aqui Dorival Júnior como uma boa opção para a rodada. Mas como eu já disse aqui, irei estar escalando como técnico Marcão do Fluminense. Agora vamos para a posição dos goleiros, os nossos goleiros. Essa rodada irei estar escalando Carlos Miguel do Palmeiras. Outras boas opções além do Carlos Miguel: Fábio do Fluminense, Thiago Volpe do Bragantino, Gabriel Brazão do Santos e Rafael, goleiro do São Paulo. Eu vou fazer um destaque aqui, para a SG essa rodada eu confio basicamente em 4 times: Fluminense, Palmeiras, Bragantino e Santos. O São Paulo também pode ser colocado alguma peça ou outra, mas jogando fora de casa, eu acredito que tenha mais destaque as peças ofensivas do São Paulo. Bom, já escalei o técnico, o goleiro, agora vamos para a posição de zagueiros. A minha dupla de zaga essa rodada será formada por Ignácio, do Fluminense, e Gustavo Gomes, do Palmeiras. Outras boas opções além de Ignácio e Gustavo Gomes: Thiago Silva, do Fluminense, Barbosa, do Palmeiras. Eu faço uma ressalva em relação ao Murilo, cuidado com o Murilo. Há chances do Murilo ser poupado essa rodada, então fiquem atentos a essa possibilidade. Outras boas opções: Gustavo Marques e Alex Vinícius, a dupla de zaga do Bragantino, e Luan Pérez, zagueiro do Santos.
Destacaria também o Lucas Veríssimo, mas ainda ele não retornou ao time do Peixe. Mas como eu já disse aqui, minha dupla de zaga será formada por Ignacio do Fluminense e Gustavo Gomes do Palmeiras. Agora vamos para a posição de laterais, os nossos laterais. A minha dupla de laterais dessa rodada será formada por Juninho Capixaba do Bragantino e Escobar do Santos. São dois jogadores que desarmam muito. O Juninho Capixaba principalmente sofre muitas faltas. É um jogador de cartola, né? Chega muito à frente com assistências e gols. Outras boas opções: Samuel Xavier do Fluminense e René ou Arana. Há uma pequena dúvida ainda quem jogará na lateral esquerda. Mais provável que jogue o René, mas fica essa dúvida ainda entre René e Guilherme Arana. Piquerez do Palmeiras também é ótima opção. Santana, o lateral do Bragantino, também é ótima opção. Igor Vinícius do Santos. E para fechar, correndo um pouco mais por fora, Bernabé do Internacional. Mas como eu já disse aqui, minha dupla de laterais será formada por Juninho Capixaba do Bragantino e Escobar do Santos. Agora vamos para os nossos meias, muitas opções de meia essa rodada. Meu trio de meia será formado por Neymar, faixa de capitão no Neymar, para mim unanimidade na rodada, foi poupado no meio de semana, tem tudo para fazer uma excelente partida contra o Mirassol na Vila Belmiro. Ao lado dele irei estar escalando John Arias do Palmeiras e Jordan de Arrascaeta, o 10 do Flamengo. Uma pequena dúvida ainda que o Arrascaeta jogue ou não, que começa no banco, mas eu acredito que deva começar a partida, visto que o Flamengo não joga, no próximo meio de semana pela Copa do Brasil. Eu estaria destacando também o Lucas Paquetá, mas ainda há dúvida se ele jogará ou não. Outras boas opções, além do trio que estou escalando: Ganso do Fluminense, é um jogador com uma média muito baixa, mas para esse confronto especificamente, o Ganso vem numa boa fase aí nos últimos 2 jogos, acredito que seja uma boa opção para essa rodada. Alan do Palmeiras, ótima opção. Barreal do Santos, Danilo do Botafogo, Mateuzinho do Vitória, também uma ótima opção, batedor de pênalti do Vitória, é um clássico entre Vitória e Bahia, mas dá para citar o Mateuzinho como uma boa opção. E para fechar, correndo um pouco mais por fora, Rodriguinho do Bragantino, e como eu já disse, o Paquetá, mas ainda é uma dúvida se o Paquetá irá jogar ou não. Mas como eu já disse aqui, meu trio de meia será formado por Neymar do Santos, John Arias do Palmeiras e Arrascaeta do Flamengo. Agora sim, vamos para os nossos atacantes, o nosso poderoso ataque. Meu trio de ataque nessa rodada será formado por Hulk do Fluminense, Canóbio também do Fluminense e ao lado deles Flaco Lopes do Palmeiras. E como reserva de luxo, irei estar escalando, acredito que caiba alguma peça do São Paulo no ataque devido à fragilidade da defesa da Chapecoense, Jonathan Calleri do São Paulo como reserva de luxo. Outras boas opções, além dos jogadores que eu já estou escalando, Vitor Roque do Palmeiras, Isidro Pita ou Lucas Barbosa do Bragantino, boas opções. Gabigol do Santos, ótima opção, foi poupado no meio de semana, fez gol, em São Januário contra o Vasco, está numa ótima fase. Luciano do São Paulo também, uma boa opção. Carboneiro do Internacional, Pedro ou Samuel Lino do Flamengo também, ótimas opções. O Pedro é sempre uma boa opção, mas o confronto contra o Cruzeiro é muito difícil, então acredito que não esteja entre as principais atacantes da rodada. Mas nunca é demais citar o Pedro, que é o melhor centroavante aí do Brasil. Também, correndo um pouco mais por fora, René do Vitória, Viveiros do Atlético Paranaense, artilheiro do campeonato com 14 gols ao lado do Pedro, e Arthur Cabral do Botafogo. Mas como eu já disse aqui, meu trio de ataque será formado por Hulk e Canóbio do Fluminense, Flaco Lopes do Palmeiras e como reserva de luxo, Jonathan Calleri do São Paulo. Agora eu vou recapitular o time para vocês. Como técnico, estou com o Marcão do Fluminense. No gol, Carlos Miguel do Palmeiras. Minha dupla de zaga, Gustavo Gomes do Palmeiras e Ignacio do Fluminense. Nas laterais, Juninho Capixaba do Bragantino e Escobar do Santos. O trio de meias é formado por Neymar, faixa de capitão nele para essa rodada, John Arias do Palmeiras e Arrascaeta do Flamengo. E o trio de ataque, Hulk e Canóbio do Fluminense, Flaco Lopes do Palmeiras e como reserva de luxo, Calleri do São Paulo. Senhoras e senhores,
Desejo uma excelente rodada a todos, boa sorte e fui!